hoje nós vamos estudar dois textos que às vezes podem ser assim interpretados de forma equivocada quando a gente fala sobre o homem na terra, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, nos dê compreensão ao abrirmos a palavra, que a gente entenda o texto bíblico. Não queremos aqui fazer uma competição de crenças, mas nós queremos que os nossos telespectadores entendam essa linda mensagem de que aquelas pessoas que estão mortas hoje estão dormindo, mas um dia vão acordar para terem a vida eterna. Que essa mensagem da palavra seja um conforto para o coração daquele que está triste neste momento. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Você que está estudando com a gente ao longo desta temporada, você tem visto que a gente tem trabalhado esse assunto do estado do homem na morte. Nós já exploramos isso. Semana que vem a gente vai concluir o estudo mostrando como as peças se encaixam. Mas ficou muito claro para a gente dentro do texto bíblico, quando a gente vai para a Bíblia, de que uma pessoa, quando ela morre, ela dorme na sepultura, o seu fôlego de vida volta para Deus e o pó volta para o pó de onde é. O fôlego de vida, em algumas traduções vai aparecer a palavra espírito, é a fonte da vida, é exatamente o sopro, aquilo que o Senhor deu. A gente tem no texto bíblico palavras que podem ser traduzidas de várias formas, tem vários sentidos. Mas em nenhum momento no texto bíblico, quando nós falamos desse assunto, nós vamos encontrar o homem recebendo uma entidade que veio de fora, e essa entidade vai sair quando essa pessoa morre. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê que o pó mais o sopro de vida faz do homem uma pessoa ou uma alma. A palavra alma dentro da Bíblia significa pessoa, assim como em alguns momentos a palavra espírito também vai significar uma pessoa. Partindo dessa ideia bíblica, nós vamos explorar agora dois textos que, se não forem apresentados dentro da totalidade do texto, pode criar alguma interrogação e nós deduzirmos de que ele está falando de uma entidade que está fora. Por isso, ao lermos o texto, a gente sempre explora, a gente tem que ler o seu contexto e ler um contexto mais amplo. Então, quando falamos sobre estado do homem na morte, quando falamos da Bíblia sobre o estado do homem na morte, estamos falando que essa pessoa está dormindo. E quando falamos de alma, isso não encontramos no texto bíblico uma entidade que foi colocada. Nós não recebemos uma alma, nós somos uma alma, ou seja, somos uma pessoa. Eu não recebi um espírito, eu recebi a fonte da vida. Em alguns momentos a Bíblia vai traduzir esse espírito como eu, quem eu sou, pessoa. Vamos então à nossa compreensão desses textos. Qual é o objetivo? Tirarmos aqui dúvidas que possam surgir. É bom a gente lembrar que um texto da Bíblia, ele não pode definir uma ideia, tá? A gente tem que juntar todos os textos. Existem algumas passagens bíblicas que são intrigantes e que são usadas para justificar esta ideia de imortalidade natural da alma, ou seja, saindo do ser humano uma outra idade. Mas para compreender o que o autor bíblico quis dizer, nós precisamos analisar os textos dentro do seu contexto imediato, que é o que a gente vai fazer, além de considerar todo o contexto das Escrituras, que eu já mencionei aqui. E também é interessante a gente lembrar que, queira ou não, nós absorvemos da cultura
cultura grega essa ideia de uma entidade que foi colocada e que sai quando o ser humano morre. E essa ideia grega foi absorvida da cultura egípcia. Por isso, nós já falamos sobre isso aqui, por isso os sós tinham, eram colocados nas múmias, e aí eles acreditavam nesse prosseguir da existência da vida. E o primeiro texto que a gente vai estudar, 1 Pedro capítulo 3, verso 19, ensina que Jesus pregou a espíritos em prisão. Vamos analisar, verso 18 e 19. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Nós devemos notar que os espíritos em prisão do verso 19, são identificados no verso 20. E como eles são identificados no verso 20? O Senhor pregou os espíritos em prisão, agora na sequência. Quem foram esses? Desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Aqueles que no tempo de Noé estavam ouvindo esta mensagem, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então no verso 20, eles são identificados como os antediluvianos, desobedientes nos dias de Noé. Ou seja, o que significa que o Senhor pregou a esses espíritos em prisão? Se você ler os versos anteriores, você vai ver lá, começando lá no verso 13, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom, mas ainda que venhais a saber, por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, ele está aconselhando a igreja, Pedro está aconselhando a igreja para ser fiel, para ser justa. E daí lá no verso 16 ele vai dizer, fazendo todavia com mansidão, temor, boa consciência, revelem aquilo que vocês aceitaram, o Senhor Jesus na vida de vocês, antes santificai a Cristo como Senhor. E no verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o que é mal. E aí o verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Pedro está dizendo, o Senhor morreu por você, o Senhor deseja salvar você, o Senhor fez isso, o seu Espírito intercedeu por você, intercede por vocês. E aí vem o verso 19 que a gente leu, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, a ação de Deus em salvar o ser humano aconteceu em todas as épocas. E aí na sequência ele vai dizer, os quais em outro tempo foram desobedientes, mas o Espírito Santo trabalhou no coração dessas pessoas. O Espírito de Deus trabalhou, porque Ele faz isso em todas as épocas. Alguns creem que houve uma segunda oportunidade para esses espíritos, para esses que acreditam que o Espírito é uma entidade que está fora do corpo, quando ele morre, e eles tiveram uma segunda chance. Você percebe que no texto não há lógica para isso, porque o texto está se referindo àquele momento, a um exato momento
ele cita esse momento quando o Espírito trabalhou. Não foi em outro momento que o Espírito intercedeu no coração deles. Então, o Espírito Santo trabalhou quando eles eram pessoas que tinham consciência se podiam ou não podiam aceitar. Fica claro isso para você? Quando a gente junta esse texto com outros textos sobre o desejo de Deus em nos salvar, nós percebemos que é hoje a oportunidade, é hoje o momento da salvação. Por quê? Aí vou juntar com a outra ideia. Porque o indivíduo, quando ele morre, o texto bíblico vai dizer, sua memória ficou esquecimento, ou seja, ele está dormindo. Então, quando que o Espírito trabalhou? Quando que o Senhor os buscou? Naquele momento que eles tiveram oportunidade, nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Fica claro para você? Agora eu quero ir para o segundo texto. O termo Espírito, só para lembrar, né? Eu citei isso aqui, do grego pneuma, é usado nesse texto e em outras partes do Novo Testamento. A gente tem duas citações aqui, ó, 1 Coríntios 16, 18 e Gálatas 6, 18, em referência a pessoas vivas que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. Porque hoje é a oportunidade. Hoje é o momento. A expressão na prisão, obviamente, não se refere a uma prisão literal, mas a prisão do pecado, em que se encontra a natureza humana não regenerada. A gente tem duas citações, se você quiser ter alguém para depois conferir os textos, olha só, Romanos 6, 1 a 23 e Romanos 7, 7 a 25, quando Paulo vai falar sobre a necessidade de sermos libertos desta prisão da natureza pecaminosa. Ele vai dizer em Romanos 7, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Quem me livrará do corpo dessa morte? Está falando da natureza pecaminosa. E ele vai dar a resposta. Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. A pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instruído por Deus, Hebreus 11, 7, e se tornou pregador da justiça para os seus contemporâneos, 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. O Espírito de Deus trabalhava no coração desses para que eles aceitassem aquela mensagem, aceitassem a pregação de Noé, fossem salvos. O Senhor fazia com que o Espírito tocasse no coração desses indivíduos. Agora, é óbvio, essa era a escolha de cada um. Assim como essa é a minha e a sua escolha hoje, quando a gente apresenta uma verdade do texto bíblico, quando a gente apresenta a Bíblia, algo que a gente está ensinando, essa é uma decisão para cada um de nós. Mas o Espírito está trabalhando, porque hoje eu tenho a oportunidade. Pedro estava falando, portanto, sobre o que significa ser fiel. Ele não estava se referindo ao estado dos mortos. Não é esse o objetivo. E a gente lê os versos anteriores. Esse é o contexto. Como entender as almas debaixo do altar é o nosso segundo texto, mencionadas em Apocalipse, capítulo 6, verso 9. E eu quero convidar você, eu vou ler o texto primeiro. Vamos ler o texto, Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustenta. Está aqui, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. E essas almas clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles
foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse é um outro texto para a gente refletir rapidamente aqui. Só quero lembrar a você que o capítulo 6 do livro do Apocalipse vai apresentar a abertura dos 6 selos, e o 7º selo vai, no capítulo 8, a gente vai ter a abertura do 7º selo. O capítulo 6 de Apocalipse eu não vou explicar, você pode buscar para a gente no NT Play o estudo que a gente fez sobre o Apocalipse, vai valer a pena. Você pode pedir a revista Esperança sobre o Apocalipse, que nós temos à sua disposição. Agora, só um panorama geral. Capítulo 4 e capítulo 5, a gente tem a entronização e a coroação do Senhor Jesus como Rei. Primeiro como Criador e depois como aquele que morreu. E ele tem na sua mão direita, João vê, um livro. Esse livro está fechado, está lacrado com 7 selos. E a pergunta é: quem que pode abrir esse livro? Ele pode abrir, o Senhor pode abrir. E aí cada selo vai sendo aberto para que esse livro possa ser identificado. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas cada selo que é aberto, ele está em comparação com as 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e 3, que representam 7 períodos da história do mundo que o cristianismo passaria, desafios que a igreja teria. E a gente tem aqui os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam esses períodos. E agora, a gente leu, nós temos no verso 9, a abertura do 5º selo. E nesse 5º selo, como nós vimos, João vê almas debaixo do altar estão clamando: até quando, Senhor, nós vamos passar por essa situação? Quando o Senhor vai vindicar o nosso sofrimento? Diz o texto bíblico aqui, ó, eu vou só reler aqui para você. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, e eles clamam em grande voz: até quando, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Só para lembrar, eu já citei, mas quando a gente está falando de alma no texto bíblico, estamos falando de pessoa. Como estamos analisando o Apocalipse simbolicamente, nós estamos falando do 5º selo, que é um período representativo da história do cristianismo. Então a descrição é de um período que os cristãos passariam. E o que aconteceu com esses cristãos? Eles eram perseguidos e eles eram mortos. Então é o período em que a igreja cristã é perseguida por ser fiel. O objetivo do inimigo de Deus é aniquilar totalmente os cristãos. Então a descrição não se refere a almas como entidade do corpo que saiu, não, mas está se referindo àqueles que foram martirizados por serem fiéis ao Senhor, porque o objetivo inicial do texto é uma descrição histórica. Eu posso comparar, por exemplo, só a título de intertextualidade, com Gênesis capítulo 4, verso 10, na morte de Abel, que o Senhor diz assim, lá no verso 9, ele vai dizer assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Percebam que ele está usando a mesma linguagem. O sangue vai falar? Há uma personificação da alma? Não. Ele está se referindo ao clamor daqueles que sofreram simbolicamente, como no texto de Gênesis, quando o Senhor diz que o sangue de Abel clama da terra.
Agora, uma outra figura importante no texto, que é a figura do ritual do santuário. No ritual do santuário, lá no Antigo Testamento, nós temos 2 altares. O altar do holocausto, que está no pátio, e o altar do incenso, que está dentro. No altar do holocausto, era ali que as pessoas ofereciam o cordeirinho pela oferta pelo pecado. O sangue, parte do sangue era aspergido no véu do santuário e parte dele era colocado nos chifres do altar de incenso que estava dentro do santuário. E o restante do sangue era colocado daquele cordeiro, daquele animal que era oferecido, era colocado embaixo do altar. Então esta figura usada por João era compreensível para aquele que estava recebendo esta mensagem. O que o Senhor estava dizendo? Até quando? Quando que o Senhor vai fazer justiça? Calma, vocês estão passando por um período, mas esse período de dor e de sofrimento, de perseguição daquele que é fiel, ele vai chegar ao fim. Lembre-se, estamos estudando o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse tem o objetivo, no caso deste texto, em mostrar períodos que os cristãos passariam ao longo da história. E o 5º selo mostra esse período de extrema perseguição, onde cristãos foram mortos por serem filhos. As almas sob o altar são simbólicas, portanto, são as pessoas. Ao considerá-las de forma literal, seria necessário concluir que os mártires não estão felizes no céu, porque eles clamam por vingança. E o objetivo aqui não é a vingança, né? O objetivo também é a justiça divina. Quando virá a justiça divina? Porque aqueles que estão sendo perseguidos, ou que serão, porque João vai falar de algo que vai acontecer no futuro, eles vão dizer: Senhor, quando o Senhor fará justiça por sermos fiéis a Ti? Quando o Senhor fará? E João está dizendo para aqueles que serão perseguidos: esse período vai estar. No exemplo presente de Apocalipse 6, 9 a 11, o altar é claramente o altar do sacrifício, como eu mencionei, onde o sangue sacrificial era derramado. A teoria da imortalidade natural da alma concede vida eterna. Essa é a ideia da teoria. Seja no paraíso ou no inferno, a todos os seres humanos, mesmo aqueles que não estão em Cristo. Essa é a ideia. Por mais popular que seja esse ensino, ele não é o ensino bíblico. Por quê? Porque as almas debaixo do altar foram pessoas que foram mortas no período em que a igreja foi extremamente perseguida, período da Idade Média em que a igreja foi perseguida por ser fiel ao Senhor. Eu não sei o que você pensa sobre este assunto, não sei se ficou claro para você. Nós estamos à disposição, porque o que nós desejamos? Nós desejamos ensinar para você claramente o que o texto bíblico diz. A verdade da palavra. E alma, ou espírito aqui, são pessoas. Em Pedro, que tiveram oportunidade de pregação. No Apocalipse, aqueles que foram mortos. Onde eles estão? Dormindo. E um dia vão acordar. Uns para a condenação eterna. No caso do Apocalipse, aqueles que morreram fiéis vão acordar para terem a eternidade. Eu quero orar para que você cada dia mais busque conhecer a verdade da palavra. Pai do céu, obrigado pelo texto bíblico, pela promessa que nós temos de que um dia aqueles que foram fiéis, como aqueles que morreram no período da Idade Média, vão acordar para terem a vida eterna. Pai, que esta verdade, que esta mensagem seja profunda no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Foi uma alegria estarmos juntos. A gente se encontra amanhã em mais uma Escola Bíblica.